Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista, talvez com algumas tamancadas, umas chineladas para te acordar para a vida, mas obviamente com muito carinho, com muito amor. Meu nome é Andréa Chociai e no meu Instagram, @Andréa Chociai, TikTok também, @Andréa Chociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje, dia 23 de outubro, estamos no nosso 15º episódio. E, aliás, falando em redes sociais, preciso muito enaltecer vocês que estão chegando por lá. Por cada um que tira um momento para mandar uma mensagem, deixar um comentário, falar um pouquinho sobre o pod, do quanto tem ajudado de alguma forma. Principalmente por cada pessoa que divulga episódios, o próprio podcast nas redes sociais, entre os amigos, no WhatsApp. Como já disse em outros episódios, esse podcast ele nasceu do meu coração, de uma intenção, de um propósito. E, obviamente, por isso ele é feito com o que eu posso atualmente. Não é o melhor microfone, não temos aqueles estúdios lindos, maravilhosos, mas sim, eu creio que chegaremos lá. Não temos um big patrocinador, não temos nenhum patrocinador. Na verdade, o patrocinador sou eu. Mas vocês acabam sendo a minha voz também, que me ajudam, que me ajuda a divulgar. Então, eu só tenho muito a agradecer a cada um que está aqui. Momento fofura passado, chega de fofura. Chegou a hora de tirar os meus tamancos da Lui Lui. E aqui, só os cringes 30 a mais entenderam a referência, tá? Daquela taca de madeira que nós pagávamos um rim pra morrer de dor no pé, com um salto estratosférico, enfeitado geralmente ali, acabadinho, com uma tornozeleira em cima. Ai, meu Deus do céu! Só quem viveu sabe. Então imagina a dor que essa tamanca na sua cabeça. Segura que lá vem, é o momento. E não é nada pessoal, aliás, preciso confessar que este episódio 15º vai ficar sempre registrado aqui, quando a skin Andréia Controladora quiser dar as carinhas, porque hoje vamos falar pra você, assim, não se perder tentando controlar o incontrolável. Ah, meu Deus do céu. Peguei aqui, ó. Peguei lá no fundinho, hein? Cadê os controladores? Vou deixar aqui porque não é que eu seja uma controladora. Vamos lá. Você deve ser controlador ou controladora. Eu, meu amor, eu sou o próprio relógio ponto, o guarda, o vigia, o chefe, tudo em uma pessoa só. Meu nível de controle, de tentar controlar tudo e todo mundo, é no nível mais hard que vocês imaginam. E daí foi muito duro. Duas coisas que acabaram acontecendo com, graças a Deus, a maturidade depois dos 30. Oh, Deus, ó céus. Maravilhoso. É difícil. Maturidade, ela dá uma humilhada, ela dá uma castigada, mais uma vez que ela vem pra tua vida. Ela te ajuda, e aqui, assim, eu tive 2 pontos que foi muito triste nessa minha jornada controladora. O primeiro, obviamente, foi me dar conta que eu era a própria controladora. E, em consequência, tudo que o excesso de controle acabou fazendo comigo. Com as pessoas, com o ambiente onde eu estava. Uma vez entendido que eu era controladora, tudo que eu perdi com esse excesso de controle, o segundo ponto foi a dureza da vida, é entender por que eu era assim tão controladora. Porque assim, eu demorei muito pra me dar conta que eu era mesmo controladora. Na real, eu me sentia sempre uma pessoa muito disciplinada. Obviamente, depois da adolescência, né, meus amores? Porque, olha, infância e adolescência da gata, eu era indisciplinada nessa fase. Meu Deus. Aborrecente feelings, né? Quem nunca? Oh, meu Deus. Coitado dos pais. Mas então, voltando ali até me dar conta de que eu não era só disciplinada, que eu era muito controladora. Porque você pensa assim, quem é que não quer ter a vida em ordem? A vida organizada? Só que, pra você ter uma vida organizada, nem estamos indo pro controle ainda, tá? Ó, pra você ter uma vida organizada, vai envolver o quê? Muita disciplina. Envolve uma clareza mental muito grande do que você quer, aonde você quer chegar e tudo mais.
envolve pensar analiticamente. O que é pensar analiticamente? É pensar friamente, sem sentimentalismo, com dados. O que eu preciso fazer para sair do ponto A e chegar até o ponto B? Qual é o caminho? Qual é a rota? Quanto tempo? Então, para você assim organizar a tua vida, tu vai precisar de disciplina, vai ter que ter um mental muito claro, vai ter que ter dados, porque você precisa ser analítico, pensar friamente, além de persistente, além de ter uma boa vontade, ou seja, ter uma vida organizada não é para qualquer um. Preciso fazer um aviso, um disclaimer aqui. Talvez vocês estejam ouvindo um ruído de fundo. Estou no 18º andar e resolveram que hoje eles iam cortar a grama aqui do prédio. Então, ignorem. Pensa que é uma musiquinha aí de fundo. Voltando. Então, ter uma vida organizada envolve todos esses pontos. Por isso, muita gente sente que tá desorganizado, que tá bagunçado, que não vê sentido na vida, que não vê um porquê. Muitas vezes é uma falta de organização. Não consegue ter disciplina em algumas áreas, não tá com a mente muito clara, não consegue ser persistente. Ponto. E aí você acaba criando o ideal na fase adulta, que somente a pessoa muito organizada que ela vai ter sucesso na vida. Ai, que a pessoa organizada, que é a pessoa disciplinada, que ela sabe onde ela quer chegar, que ela tem clareza na mente dela, que ela sabe, ela é persistente, então, que essa pessoa vai ter muito sucesso na vida. Sim, obviamente, é muito difícil você ver pessoas no auge do sucesso, e aqui eu tô falando sucesso, gente, em vários âmbitos, no sucesso de uma pessoa que tem muito tempo, de uma pessoa que ganha muito dinheiro, uma pessoa que consegue algo que sonhou, assim, não vou dizer assim, sucesso financeiro, não. O sucesso, vamos dizer que é conseguir chegar onde você sonhou. Envolve muita organização. Ponto. Então, a gente sabe que a pessoa que está organizada, ela tá um passinho na frente. Tá. Só que uma pessoa também que é muito organizada, que alcança algum nível de sucesso na área da vida, acaba assumindo muita responsabilidade. E acaba também tendo que lidar com um volume mais alto de funções, acaba tendo que gerenciar mais pessoas, mais casos, e geralmente, sim, vai acabar se destacando, vai acabar se sobressaindo. O organizado vence. A gente tem muito isso até no nosso próprio subconsciente. E não tá errado, tá? Não é, o ideal, só o organizado. Não. Tem as suas exceções. Mas geralmente a pessoa organizada, ela acaba se sobressaindo. Só que qual que é o problema? Tem um momento que a necessidade de organização, ela acaba atingindo níveis extremos. E quando a necessidade de organização, ela chega a níveis mais extremos, ela vai acabando despertando lá no nosso fundinho um bichinho, que é o bichinho do controle, que é de tentar controlar tudo, porque tem que estar dentro da organização, porque tem que estar dentro ali dos entregáveis, tem que estar dentro da agenda. Então a pessoa que ela começa a ir para o extremo da organização também começa a demonstrar um excesso de controle. E aí é um excesso de controle no trabalho, na tua casa, na tua escola, nos teus relacionamentos, na amizade, na relação amorosa, para que tudo esteja dentro do organizado, do planejado. Então, sim, existem pessoas muito organizadas que são, assim, que têm um nível de controle, mas tem pessoas que extrapolam esse nível de controle para manter tudo organizado. E é aí, meu amor, que corre e mora todo o perigo. É neste ponto que o controle merece muita atenção. Principalmente quando a gente fala do controle sobre comportamento humano. Quando a gente tenta interferir no livre-arbítrio do outro. No livre-arbítrio do que não te pertence. Na vida, na rotina do outro. Não do seu. Quando você tenta para organizar a tua vida, a tua rotina, você começa a interferir na vida do outro. E a pessoa controladora, quando ela
passa essa organização extrema e começa a se tornar mais controladora, ela passa a querer impor a sua vontade acima de todo mundo. E só quem convive mesmo ou é uma pessoa controladora sabe o quanto vai ser difícil lidar com essas situações. Principalmente para achar um meio termo. Porque vai acabar se tornando uma pessoa inflexível. E aí começa a não casar o interesse da esposa e do marido. Porque um aqui tá tentando controlar, tá querendo mandar na vida, na rotina do outro. O outro talvez não quer ceder tanto, começa a ficar inflexível e bum! Rolo armado. Briga instalada. Caos instalado. Porque o controlador começa também a se tornar inflexível. Inclusive, se você parar para pensar, o excesso de controle ele é uma característica encontrada em muitos líderes, chefes, quem geralmente está em cargos mais altos. Porque são pessoas que estão tendo que equilibrar, sim, muitos pratos, muitas responsabilidades, que fazem geralmente a ponte ali, a comunicação entre o trabalho mesmo dito, o cliente, o financeiro, o contábil. Então a pessoa tá ali com muita responsabilidade e ela vai tentar controlar o extremo, porque precisa sair do jeito dela, na visão dela. E aí, meu bem, é só ladeira abaixo, porque geralmente o controlador demais, ele também desconfia demais. Ele desconfia da capacidade, ele desconfia da rotina, ele desconfia do que o outro tá fazendo. Geralmente a pessoa controladora demais, ela vai agir mais impulsivamente pra tomar decisão, porque ela toma decisão sozinha. Porque tá tudo no controle dela, tá tudo na visão dela, porque na visão dela é melhor. Ela não para nem pra ouvir o outro e acaba agindo impulsivamente e toma decisões que às vezes são realmente desastrosas, porque não tem uma segunda opinião, não tem uma segunda visão. Geralmente o controlador acaba sim se achando o dono da razão, que ele tá sempre certo, porque ele vê ali o panorama geral, ele tá vendo todo mundo, ele tá tentando controlar todo mundo, então ele tem essa sensação de onipotência, de eu sei tudo, eu domino tudo, eu manjo de tudo, que eu tô sempre certo. Geralmente são pessoas, o controlador, ele morre de medo do novo, de mudanças, do desconhecido. Por quê? Tudo que é novo, tudo que se apresenta como uma nova solução, uma nova maneira de fazer, sai do planejado dele. Sai da organização dele. Então, ele trava, ele bloqueia. Então, são pessoas que você vai tentar propor algum tipo de mudança e vão ser muito resistentes. Porque ele não quer mudar o status quo do negócio, porque tá funcionando assim, e eu tenho controle de ponta a ponta, e se eu talvez colocar isso, eu vou perder um pouco do controle, e a pessoa morre de medo. E que acaba culminando numa pessoa sobrecarregada, meu amor. Sobrecarregado, físico, mentalmente. Porque não se enganem, o controlador não é só no ato. A cabeça do controlador, ela tá funcionando 24/7 ali, ó. Tentando entender, tentando prever, e isso é muito, muito desgastante. Porque o controlador, ele tenta prever. O que é uma grande cagada, né? Grande cagada. Porque tem coisas que vão acontecer independente da gente planejar ou não planejar e ponto. Sem contar o lado de lá, isso eu tô falando só do controlador, só do que acontece pra pessoa que controla. Agora pensa pras pessoas que convivem com a pessoa controladora. A pessoa que diariamente tem que lidar com o chefe controlador, com o marido controlador, com amizades, amigos controladores. Mas não vamos entrar aqui nessa seara, isso é tema para outro episódio. Inclusive, já vou deixar aqui temas para o próximo episódio, né? Lidando com pessoas controladoras. Não é este o meu foco. Eu quero falar do lado da moeda, da pessoas, de uma forma geral, que estão, de alguma forma, tentando controlar. Tentando controlar tudo que acontece, tentando controlar tudo que sente. E, no final das contas, vai se sentir, sim, frustrado, sobrecarregado, porque
Tem coisas que você goste ou não que são incontroláveis, querida. Aham. Sim, você não é senhor do tempo, por mais que você ache não é o senhor do tempo, o senhor da razão. Vai ficar frustrado e vai ficar sobrecarregado quando vê que sim, a vida acontece, pessoas entram e saem, situações mudam. Pode chegar como chegou, e isso é uma prova viva quando aconteceu a pandemia. Gente, pelo amor de Deus, era um negócio que estava muito acima de qualquer desejo, qualquer vontade. Viagens foram desmarcadas, eventos acabaram, pessoas morreram, situações de trabalho mudaram, independente do seu controle ou não, meu amor. Era uma pandemia mundial. E pode acontecer. Pode acontecer de novo, gente. Porque, como eu disse, eu falei isso muito já em outros episódios, das coisas que a gente não controla. Por exemplo, a gente não controla relógio, tempo. Quer ver um trem que a gente não controla? E tenta, mas não consegue. Fofoca. Quer um trem que se espalha rápido, que viraliza e você não controla? Fofoca. Então, que loucura é essa de achar na tua vã cabecinha que você vai conseguir colocar tudo dentro do seu planejado? E isto não é, de forma alguma, uma desculpa ou uma licença poética para ser uma pessoa desorganizada. Ou totalmente don't worry. Não. Mas também é o que eu sempre falo, fuja dos extremos. Para dar contexto para vocês, eu sempre gosto de contar uma historinha aqui. Para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente vai sempre dar um embasamento teórico, filosófico. Vamos pro exemplo para fechar aqui a linha de raciocínio, para fechar o nosso episódio. Preciso contar para vocês, porque como eu disse no início, eu sou o próprio controle. A própria controladora. Por exemplo, eu trabalhei por um tempo num lugar, há alguns anos atrás, e basicamente eu sempre acabei exercendo cargos de liderança. Quando passou a minha adolescência, na adolescência eu já senti algumas coisinhas do tipo, quando tinha trabalho em grupo, eu queria meio que organizar, fulano faz isso, fulano faz aquilo e tal, já meio de leve. Quando eu vou pra faculdade, opa, vamos controlar aqui assado. Eu gostava de ir em todas as aulas ser a pessoa que copiava tudo, que organizava tudo, e depois todo mundo tirava xerox do meu caderno. Então eu me sentia muito importante por isso. E quando eu vou pro mercado de trabalho, logo de cara eu já assumo locais de liderança. Então eu me lembro que a primeira construtora que eu trabalhei, eu era a única engenheira, então eu já liderava as obras, eu tocava dezenas de funcionários, então eu já tinha já tinha esse quê da liderança. Depois em seguida eu vou trabalhar em prefeitura, já assumo o cargo de secretária de obras, então acima de mim só estava o prefeito, então toda a parte de obras de um município eu liderava, eu gerenciava. Então, basicamente, assim, eu tava sempre caindo num cargo de liderança atrás do outro. E o controle, ele veio piorando com o tempo. Então, por exemplo, quando eu tava na prefeitura, eu trabalhava nesse lugar. Obviamente, eu era responsável, eu precisava controlar o meu setor e tudo mais. Mas eu acredito muito que eu extrapolava e aí eu queria controlar a vida das pessoas. Eu queria controlar a forma como elas trabalhavam, porque na minha cabecinha ridícula, eu achava que o jeito que eu faço projeto, o jeito que eu vou pra obra, o jeito que eu faço os diários de obra, eles são assim e são os melhores, simplesmente porque eu tinha criado e eu fazia. Mas o que era isso? Um excesso de controle. Na minha cabeça foi o jeito que eu controlava, então as pessoas tinham que fazer assim. E muitos foram os casos do deixa que eu faço sozinha, deixa que eu dou conta, e abraçando. Então, assim, além de secretária de obras, eu não deixei, por exemplo, o cargo de engenheira dentro do município. Então, eu estava ali sendo secretária, mas ao mesmo tempo sendo engenheira, tocando obra, resolvendo pepino de obra e abraçando cargo, abraçando cargo, abraçando cargo. Porque eu controlo. Se eu faço, eu controlo. Se outra pessoa faz, eu não controlo. Então, deixa que eu faço. Deixa que eu faço tudo sozinha. Alguém se identificando aí? Se tiver, só balança a cabeça. Eu vou entender que sim. Ou não. Temos todos os alecrins dourados do campo sem controle.
Relacionamento. Ah, meu amor, relacionamento. Ai, meu Deus. Relacionamento, eu era a rainha do controle. Vocês não estão entendendo. Com o Michael, eu me lembro que a gente começou a se relacionar e tudo mais. E o Michael, a gente tem uma dinâmica familiar que funciona muito bem pra nossa família e pra gente. O Michael, ele é um cara mais passivo, ele é um cara mais assim, pra ele não tem essa necessidade de controle que eu tenho. Então eu sempre tive uma voz muito ativa, eu sempre decidi muita coisa. E o Michael foi no fluxo. E para ele não tem essa fragilidade do. Oh, minha mulher tá decidindo, minha mulher tá mandando. Não, pra ele sempre foi tipo assim, cara, bora, vamos, tô com você. Ele sempre apoiou. E poucas foram as vezes que ele, não, nisso eu mando e tal. Então quando a gente começou a se relacionar, eu queria tocar como a casa ia andar, como ia funcionar, onde os móveis iam ficar, que dia a gente ia fazer compra, o que a gente ia comer, o dinheiro. Eu pegava o dinheiro e eu pagava as contas e eu determinava o que ia ser feito com o dinheiro. Eu determinava quando a gente ia sair, quando a gente ia viajar, pra onde ia, o que ia fazer e tudo mais. Deixa que o carro eu cuido. E aí eu sei que muita gente vem, ai, nossa, mas você queria ser o homem da relação, você. Não, gente, eu só queria controlar. Ponto. Independente se era homem, se era mulher, foda-se, eu queria controlar. Aí é que tá, eu sei que vem muito a galera do, ai, a energia masculina, essa pegada do. Na real, eu queria controlar. Eu queria saber de ponta a ponta como ia funcionar. E era isso. E é um baque, tá? Quando você se dá conta disso. Quando você se enxerga de fora. Quando você entende que cada pessoa tem um ritmo, por exemplo. Tem gente que vai aprender de forma mais lenta do que eu. Tem gente que vai aprender de forma mais direta do que eu. Que tem gente que vai fazer mais devagar. Tem gente que vai fazer a um nível de detalhe maior. Tem gente que vai ser mais rápido do que eu pra fazer. Que tem pessoas diferentes. Que mudanças são muito necessárias. E que o mudar não significa descontrole. Que mudar significa uma nova forma, uma nova perspectiva de outras pessoas que às vezes vão fazer muito melhor do que você. É um baque. Quando você olha para uma pessoa que controla trabalho, controla relacionamento ao extremo. E aí é que tá. No meu trabalho, lógico, você vai criando inimizades, porque ninguém é obrigado a lidar com uma pessoa super mega hiper controladora e tal. E no relacionamento, como o Michael, assim, nunca reclamou, nunca acabou falando nada, você vai ficando cada vez mais controladora. E é um saco quando você se dá conta que, meu Deus, as pessoas são diferentes, que tem um monte de coisa que vai acontecer conforme eu não quero, como eu não planejei e tal. E que talvez não, acaba sendo uma pessoa horrível de estar perto. E pensando quantas foram as relações que acabaram pelo um excesso de controle, que no final das contas acabou eu tentando controlar ou não. E aí tá, aí você pensa agora. Beleza, André, entendi, não é legal, não me faz bem, me sobrecarrega, acaba com relacionamentos, ferra com o meu trabalho, fechou. Tô entendendo. Mas como que eu vou relaxar? Como é que eu vou deixar acontecer naturalmente assim do nada? Minha vida inteira fui controladora, minha vida inteira mandei em tudo e todo mundo, quis as coisas do meu jeito. Como é que funciona isso aí? Aí eu vou falar como foi pra mim, que pode ser diferente pra você, mas que talvez te dê um norte nesse meio de controle e tudo mais. Eu me dei conta que isso eram sintomas, que esse excesso de organização, esse excesso de controle eram sintomas. Ou seja, tem uma causa para isso tudo. Tem uma causas, enfim. Tem um lugar de onde vem esse excesso.
Porque, poxa, eu nem sempre fui assim. Ou fui de uma forma mais leve, quando na escola eu queria ali liderar os grupos de trabalho e tudo mais. Mas onde foi que essa Andrea ultrapassou a linha da organização para um excesso de controle? Que foi que aconteceu que me trouxe até aqui? Num nível de controle tão grande que tava me ferrando em trabalho, relações e me ferrando, porque eu tava ficando extremamente sobrecarregada e frustrada, porque daí a coisa não sai como você espera, pimba. Pessoas controladoras ficam extremamente ansiosas, por exemplo. Muita coisa pra lidar, muita coisa na tua mão, muito prato pra equilibrar, muita decisão pra tomar e você ainda querendo fazer tudo do seu jeito. Meu filho, é a caminha perfeita pra ansiedade deitar. E aí eu vou, assim, deixar algo muito claro pra vocês, pra vocês terem em mente isso em todos os meus canais, em todo o meu conteúdo. Eu não sou a pessoa que vou colocar tudo na conta da criação dos pais, tá? Sim, eu sigo uma linha muito freudiana de que as coisas acontecem ali, começam muito na nossa infância, no momento que a gente tá formando opinião, caráter e tudo mais. Eu acredito nisso. E sim, eu acredito que a criação, a forma como nossos pais nos criaram também dita muita coisa, mas eu não ponho tudo na conta da criação dos pais. Eu gosto de entender que como criança, como adolescente, tinha um todo que me influenciou. Tinha sim a educação por parte dos meus pais, mas tinha também o ambiente em que eu vivia, como era a casa e como funcionava a rotina dentro dessa casa que eu vivia. Quem eram os meus amigos durante a infância, durante a adolescência, em quem que eu me espelhei, em quem que eu tomei como exemplo, como que era a rede de apoio. Então, eu ficava na casa da minha avó, como funcionava a casa da minha avó, como era com os meus primos, como é que era na escola, quem foram as pessoas que me influenciaram na escola. Então, assim, eu gosto de olhar para um todo. Certamente, se eu não tivesse, por exemplo, ido para uma escola particular no meu ensino médio, eu não teria talvez mudado a minha essência ali na adolescência, ou talvez teria feito de... Entende? Então, assim, não gosto de pôr tudo na conta da criação dos pais. O meio todo, durante esse período da minha vida, influenciou sim. Mas alguns pontos, eles foram bem relevantes nessa questão do controle. O primeiro deles que eu custei a enxergar, e com muita terapia, com muita essa autoanálise mesmo, sabe? De gastar um tempo olhando pra mim, pra minha história, é entender que a separação dos meus pais quando eu tinha, por exemplo, 5 anos, minha irmã 3, meu pai vai pra um lugar quase 2.000 quilômetros de distância, minha mãe vai pro mercado de trabalho e eu tenho a responsabilidade sobre a casa, sobre uma irmã mais nova, acaba me dando esse senso de controle, de manter as coisas ali, né, sob o meu controle muito cedo. Outro ponto muito importante é uma criança talvez que se sentiu mais sozinha, porque querendo ou não, a minha irmã mais nova, ela podia ter meu pai longe, minha mãe trabalhando, mas ela acabava tendo meu acolhimento. Eu realmente sinto que não tive talvez esse acolhimento e tive que ser mais responsável. Teve o fato também de que, como eu acabava tendo que ser responsável pela casa, pela minha irmã, eu sempre tive muito embate com a minha mãe. Porque quando ela chegava dentro de casa, ela era a controladora, porque ela era a mãe, ela era a mais velha. E eu, no meu subconsciente, era a dona, porque eu que passava o dia inteiro ali, eu que cuidava da minha irmã. Então, eu e minha mãe sempre foi dois galos brigando pelo terreiro. Quem é que mandava ali, o galo que se batia mais. Então, sempre briguei muito com a minha mãe pelo controle. Acredito, sim, que o meu avô, por parte materna, deixou a minha avó por outra mulher. Meu pai também deixou a minha mãe por outra mulher. Então, de certa forma, nos meus relacionamentos, eu sempre acabei tentando controlar para que desse certo, para que também no meu relacionamento eu não fosse trocado por outra mulher. Então, eu tinha esse excesso ali de controle. Tive desde muito cedo ter que controlar as minhas finanças, porque
depois ali que eu me formei, que eu fui morar sozinha, então eu não tinha ajuda dos meus pais. Então tem essa responsabilidade de controlar ali o meu trabalho, as minhas finanças. E ter desde sempre, desde o meu primeiro emprego, um alto nível de cargos altos, cargo de liderança, cargo de responsabilidade. Então, quando você vai somando um pouquinho da contribuição de todos, por isso que eu não gosto de colocar tudo na conta de uma pessoa só, eu acho que é todo esse sistema que eu vim sendo criada, formada, em que foi a minha referência, acabou me conduzindo para uma postura do deixa que eu dou conta de tudo. Deixa que eu vou controlar as coisas para a vida não me surpreender. Chega de pinote na vida, chega de tombo. Eu tenho tudo aqui, lindo, ó, na minha agendinha, vai dar tudo certo. Eu tenho aqui, ó, tudo na minha agendinha, agentinha Andréia Chociai. Vai acontecer do meu jeito e assim vai dar certo, e assim eu tenho o controle, e assim eu vou ter o dinheiro, e assim eu vou ter a condição, e assim eu vou ter a responsabilidade. Coitada, né, gente? Oh, meu Deus. Tadinho, olha assim, ai, bonitinha. Bem intencionada. A gata era bem intencionada, mas coitada, gente. Oh, meu Deus. É o tal do quer fazer Deus rir, faça planos. Tenta controlar tudo. Vocês sabem. A gente sabe. Tem coisa que vai sair, minha linda. Vai sair dos teus planos. E, obviamente, ter me dado conta que eu era essa pessoa, ter entendido a raiz de algumas coisas, porque acho que quando você entende a causa, você acaba entendendo, por exemplo, quando eu penso que, bom, eu vou tentar controlar o meu relacionamento porque assim o meu marido não vai me deixar por outra mulher. Quando você entende a causa e tudo mais, eu faço uma ruptura, assim. Ó, isso aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe. Por mais que tenha acontecido com duas mulheres que representavam algo da minha vida, isso não quer dizer que vai acontecer comigo. Ponto. Como também pode acontecer. Mas você começa a fazer um pouco de uma leitura mais sã, mais crítica, mais do tipo assim, e se tiver que acontecer, Andréia, vai acontecer. Você controlando a vida ou não, as decisões ou não do seu marido. Que eu tentar ali ficar controlando tudo dentro da minha casa, que vai acontecer. Que o inesperado pode acontecer. Então, assim, óbvio que eu não vou ser e nunca vou conseguir ser a pessoa que larga completamente as rédeas. Que dá ali, né, de seu Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. Obviamente que não. A minha estrutura, as minhas bases mais sólidas, elas foram formadas de uma pessoa que controla. Mas, com muita conversa, com os meus aninhos de terapia, com a minha autoanálise, eu fui conseguindo soltar algumas coisinhas. E meu Deus, por exemplo, como é bom hoje deixar Maicon decidir coisas em casa. Ah, como foi bom passar o controle administrativo da casa. Dele falar, ó, temos essas e essas contas, vamos pagar isso, vamos fazer isso, aquilo. Meu Deus, deixar, por exemplo, ele dirigir o carro. Olha, eu dirijo melhor, eu faço, eu levo, porque eu sempre levei, porque eu sempre busquei, porque eu sempre tive a responsabilidade. E hoje, simplesmente sentar no banco do passageiro e só gravar os meus stories e conversar enquanto meu motorista, brincadeira, meu amor, está me levando aos lugares. Como foi bom deixar alguns funcionários, os funcionários que eu tinha, lidar com os BOs. Da forma que eles fazem, que na maioria das vezes acabou sendo muito mais criativo. Muito melhor do que se eu fosse tomar para resolver. Então, assim, você não vai deixar de ser uma pessoa controladora, mas o excesso do controle, esse excesso de sobrecarga, esse excesso de ansiedade, esse excesso de medo da mudança, ele pode sim mudar, que não vai ser da noite pro dia. Vai exigir muito parar para entender da onde veio, por que é assim. E racionalizar no sentido de não vai ser sempre assim. E independente do excesso de controle, também não vou conseguir decidir se vai ser assim ou não.
Uma coisa que me ajudou muito, além de trazer essa lente pra dentro de mim, foi sim ouvir muito feedback. Mas feedback de pessoas que eu amava muito, que eu sei que me queriam bem. Não é sair pedindo feedback pra qualquer um, não. Era ouvir. Sou muito controladora? Onde você acha que eu sou mais controladora? O que faz que mais te irrita? Colher feedback, sim. Mas feedback de gente importante. Não é qualquer um, não. Não é pra qualquer... Ai, meu Deus, desculpa. Engasguei. Deixa eu tomar uma água aqui. Ai, ai. Não é pra qualquer um, não. De pessoa que nem sabe do teu corre. Então, tenta também enxergar pela lente de gente que te ama, que quer teu bem. Só não tenta tampar o sol com a peneira. Você só vai sair perdendo com excesso de controle. Combinados? Espero muito que esse episódio te ajude a soltar um pouco as rédeas, olhar pra dentro de si, entender o que você pode entregar, entender que você não vai controlar tudo. Tá bom? Um beijo e te espero no próximo episódio.